Hello, my friends. Tudo isso um dia acaba, porque é material. Se liga, seu doutor, a viagem é espiritual. Vocês já pararam para pensar que nós vivemos em um mundo, né, altamente consumista, em que nos estimula o tempo todo a não nos contentarmos com aquilo que nós temos. Uma sociedade doente, que cria necessidades onde elas não existem e nos estimula, nos incentiva, né, a sermos aquilo que não nascemos para sermos. Nesse contexto eu queria ler junto com vocês um texto que está lá no livro de Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui nesse texto, o apóstolo Paulo, ele fala sobre contentamento. E nós podemos aprender alguns aspectos sobre isso. E o primeiro deles é que o contentamento, ele é algo que é aprendido. Nós aprendemos a nos contentar. O apóstolo Paulo ele fala que já aprendeu, já aprendi. A nossa natureza humana é inclinada para sermos descontentes, né? Não nos conformarmos, não nos contentarmos com o que temos, né? Estamos sempre, né, olhando para a grama do vizinho, né? Porque a grama do vizinho é mais bonita do que a minha, é mais verde. Ficamos emburrados facilmente. Isso faz parte da nossa natureza humana, né, que herdamos de Adão. Mas o apóstolo Paulo ele aprendeu a se contentar. E nós também podemos aprender a nos contentar. Outra coisa aqui que o apóstolo Paulo fala nesse texto que serve para nós como lição é que o contentamento não depende de circunstâncias. Tanto sei passar por necessidade como por abundância. Tem traduções diferentes, mas o contexto e o sentido é o mesmo. Nós pensamos erroneamente, né? É muito comum a gente pensar dessa forma, que quanto mais tivermos, mais seremos contentes. Só que isso não é verdade. Porque quanto mais a gente tem, mais a gente quer ter. E isso se torna um ciclo que nunca se acaba. E nós nunca nos contentamos e nunca somos felizes de fato, realmente. É legítimo procurarmos prosperar, mas o nosso coração não pode estar nessas coisas, né? Se não somos felizes com o que temos, não seremos felizes com o que viermos a ter. Tenha certeza disso. Contente-se com o que você tem. Isso aqui é outro texto que está lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Contente-se com o que você tem. Sonhe em ter uma qualidade de vida melhor, mas não coloque isso como o fundamento da sua felicidade, do seu contentamento, da sua satisfação. Outro ponto aqui para a gente destacar nessa breve reflexão, é que o contentamento é resultado de uma missão. É o resultado de uma missão. Em algumas versões, na versão Almeida Revista, né, e atualizada, existe a expressão que o apóstolo Paulo fala que já tenho experiência. Ou seja, é o resultado de uma experiência.
Nessa versão que nós lemos aqui, é a New International Version. É uma Bíblia que está em inglês e português. Aqui o apóstolo Paulo usa a expressão seguinte: sei o que é passar por necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ele retoma, né? Ele reforça a questão do aprendizado. Ele aprendeu, ele passou por situações. Algumas versões usam a expressão adaptar-se, aprendeu a se adaptar. Ou seja, ele passou por situações que serviram de experiência, de aprendizado, e ele, né, como em uma missão, ele aprendeu a se contentar. A semelhança de um explorador ou de um soldado. A pessoa que está numa missão pode até passar por privações, mas não se queixa disso, pois está envolvida na realização de uma tarefa importante. Qual é a tarefa de todo cristão de fato convertido? Nós temos um chamado, nós temos uma grande comissão, nós temos um ID, né? Nós temos uma missão, e se nós estamos empenhados nisso, em realizar essa missão, não são circunstâncias que vão nos abater. Pode até nos deixar tristes momentaneamente, mas não permanentemente, porque temos algo maior que nos impulsiona e nos faz seguir. Quem tem um propósito vive contente. Temos uma causa e vivemos por ela. Temos uma causa, a causa do Evangelho de Cristo, a causa de vivermos para proclamar o reino de Deus, as boas novas, para dizer ao mundo que Jesus é a solução de todos os problemas, de toda a tristeza, de toda a amargura, de toda a depressão, de tudo que te deixa para baixo. Jesus é a solução. Nós temos uma missão, nós temos uma causa. Em último ponto, sobre o contentamento. O contentamento é fruto de uma comunhão com Deus. O último versículo que nós lemos fala um texto muito conhecido, né, que muita gente usa até como amuleto, né, no fundo de carro e tudo mais. Alguns, né, usam só como um simples amuleto. Outros conhecem de fato o sentido e o poder que há nessa palavra. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo estava em Cristo e Cristo estava nele. Nós precisamos estar em Cristo. E dessa forma Cristo estará em nós. Como ramo na videira, Cristo a videira, nós somos os ramos enxertados. Saber que pertencemos a Cristo, a Jesus Cristo, que fomos comprados com seu sangue, e ter a certeza que somos amados pelo Senhor, nos enche de satisfação, nos enche de contentamento. Deu para pegar a visão? O contentamento não tem a ver com satisfazer todas as nossas vontades. Esse não deve ser o objetivo de nossa vida. O objetivo de nossa vida é glorificar a Deus e fazer a vontade dEle. Assim como o próprio Senhor Jesus falou, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Isso está lá no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Nosso contentamento deve estar em Cristo. Amém? Essa é a mensagem que o Senhor colocou em meu coração para estar compartilhando com vocês. Espero que sirva como edificação, né? E que vocês, cada um de nós, possamos crescer no conhecimento e na prática. Porque não adianta nada só conhecer e não viver, né? Estamos enganando a nós mesmos dessa forma. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor. Oro, Pai, nesse momento,
para que o Senhor nos ensine a nos contentarmos com aquilo que nós temos, que nos ajude a vencermos, Senhor, toda e qualquer situação, de maneira que venhamos a permanecer firmes na rocha que é Jesus Cristo. Nos ensina, Pai, a nos contentarmos com aquilo que o Senhor já tem nos dado e não colocar nossa felicidade em coisas que nós não precisamos, coisas materiais e até mesmo não materiais. A Tua graça nos basta, Pai. Nos ensina a viver um dia de cada vez. Nos dá fome e sede de Ti para que nós possamos nos manter firmes na nossa missão, na nossa causa pelo Evangelho de Cristo. Que o Senhor possa estar enchendo tanto minha vida como a vida de cada um dos irmãos com Teu Santo Espírito, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Se liga, seu doutor, a viagem é espiritual.